nada de si. Você tem que prestar atenção na palavra. Aleluia. E eu quero falar nesta noite, por que está na casa de Deus? Por que está buscando a Deus? Temos que buscar pela palavra. Amém? Eu convido para os amados, abram suas Bíblias. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, e o versículo 1. Eclesiastes, capítulo 5, e o verso 1. Todos acharam? Amém? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, porque não sabem que fazem mal. Só até aqui os irmãos podem se assentarem. Queridos, uma vez Jesus disse: a casa do meu Pai será chamada casa de oração para todos os povos. Então a casa de Deus é para orar e ouvir a sua palavra. E tem muita responsabilidade quem é na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos. Isso foi escrito há mais de 2.700 anos atrás. Naquela época já havia sacrifício de tolos. Faziam na casa de Deus um marketing comercial, faziam propaganda falsa e enganosa, mas não pregavam a verdade do Senhor. Dentro da casa do Senhor. Qual foi a única vez que Cristo usou de uma certa violência física? Quando ele entrou no templo, e ali havia comércio, vendiam-se pombas, cabritos, e segundo a palavra, o Senhor pegou um chicote, está na sua Bíblia, chutou a mesa dos cambistas, os expulsou e disse: não faça da casa de meu Pai uma casa de venda. Vós que dizem que amam a Deus, mas fizeram da casa de meu Pai uma casa de venda. E Jesus pagou um preço de sangue. E é pela graça que nós somos salvos. Não é pela graça? Por que fazer propaganda ou comércio dentro da casa de Deus? No Brasil, tem um grande templo, eu não vou citar o nome para não escandalizar, uma igreja enorme. Eles são tão idólatras que eles colocaram bem grande assim: venha para o templo dos milagres. Então quem faz milagre não é mais Jesus, é o templo, é a organização. Jesus disse: o meu Pai é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estamos aqui não para oferecer sacrifício de tolos, mas adorar em espírito e em verdade. Uma vez o apóstolo Paulo disse: pelas compaixões de Deus, eu vos rogo que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está na sua Bíblia. Não é histeria coletiva, sapatinho de fogo e cai. Não. Deus quer um povo que tenha equilíbrio quando ouve a palavra dele e ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a ele. Eu não sou crítico das igrejas, eu amo a igreja do Senhor. Vinha comentando com os pastores Júnior e a sua esposa que nós não somos contra a igreja, nem contra o ministério. Nós amamos todas as igrejas, todos os ministérios, respeitamos os pastores. Mas se sair fora da Bíblia, se um anjo do céu vier até vós e pregar outro evangelho, seja anátema, maldito. Infelizmente hoje os pregadores no mundo, não estou dizendo só no país, no Brasil, no mundo, querem o evangelho da ostentação, da prosperidade, mas não pregam o evangelho da cruz. Anularam a cruz de Cristo pelo show da fé. Há um apóstolo aqui em Bruxelas, ou lá em Bruxelas, já começando aqui em Antuérpia. Esse apóstolo começou muito humilde na igreja. Eu conheci ele, preguei na igreja dele há uns 10 anos atrás, lá em Bruxelas. Mas hoje ele cresceu tanto
Um templo enorme que ele só convida celebridades gospel para cantar e pregar na sua igreja. Os humildezinhos não chama mais. Não estou julgando, mas são fatos reais. E Jesus, que é o rei do universo, o rei da glória, ele comia com prostitutas, pecadores e publicanos. Chegaram para ele: mestre, tu sendo rei come no meio dos pecadores? Sabe o que ele respondeu? Eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. E a sociedade mundial está doente, espiritualmente falando e fisicamente falando. Mas quando você vai na casa de Deus com o coração aberto, sincero, e recebe a palavra, Deus te cura os seus traumas interiores, te restaura e aumenta a sua fé. Porque Paulo diz em Romanos capítulo 10 e o verso 17: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu nunca na minha vida ministerial, já são 43 anos que eu prego evangelho, nunca eu preguei evangelho para aparecer ou para ganhar a atenção das pessoas. Seria ridículo o pregador chegar aqui e se achar a estrela do culto. A estrela aqui é Jesus Cristo. Porque Jesus diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei no meio deles. Não importa se é uma grande plateia, ou se são 2 ou 4 ou 5 ou 6 pessoas, onde estiverem 2 ou 3. As maiores pregações de Jesus, ou os maiores ensinamentos de Cristo para o povo, não era com as multidões, era só para os 12. E com 12 homens, os 12 apóstolos, Jesus revolucionou o mundo inteiro, e até hoje a sua palavra permanece. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Cristianismo é um ato de submissão ao grande rei. Uma vez Jesus disse para aqueles fariseus da época, como diz para nós no século 21: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não façais o que eu vos mando? Se Ele é nosso Senhor, nós fazemos o que Ele manda. E tudo o que Cristo manda é para edificar, para restaurar, para iluminar a mente humana que está nas trevas. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a luz é a sua palavra. O rei Davi diz no Salmo 119 e o versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas se o pregador sobe num púlpito e não prega na luz da palavra, ele leva as pessoas para o caos, para as trevas. Sabe o que está escrito? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E se falta conhecimento, eu não vou culpar o povo, não. Eu culpo os ministros que dizem que são ministros de Deus, que são evangelistas, missionários e pastores, e não pregam de acordo com o que o Espírito Santo quer que eles preguem. Está escrito. Paulo falava sobre os falsos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 17. Paulo disse: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo como de Deus e na presença de Deus. Leia na tua Bíblia. No tempo de Paulo já havia falsos apóstolos, falsos pregadores, mas Paulo dizia: nós não somos como eles. Nós falamos de Cristo na presença de Deus. Aleluia. Como de Deus e na presença de Deus. No Velho Testamento, quando os profetas pregavam, eles diziam: assim diz o Senhor. E o que o Senhor diz vai se cumprir. Muitos chegam para mim e falam assim: Souza, Bíblia, você acha que a Bíblia é a palavra do Senhor? Isso é papel. O papel aceita tudo. E tem vergonha de vir na igreja ou de ser assumido como servo de Deus e um cristão com a Bíblia e ter ela como regra de fé. Preconceito. Dizem que a Bíblia é um monte de papel. Eu digo para os meus críticos: nossos documentos também são papéis, mas sem o RG, sem o CPF, sem o teu passaporte ou o meu passaporte,
você não entraria aqui na Bélgica, em nenhum lugar do mundo. E não é papel o passaporte? E para você tirar esse documento, que é um passaporte, você não tem que ter RG lá no Brasil? O CPF, para ver o título de eleitor, se você não está voltando lá e não tiver o título em dias, você não recebe nem o passaporte. Você está ilegal. Mas quando você recebe esse passaporte, e a imigração do país carimba, você recebe o visto, aí você tem entrada livre no país. Não é assim? Ora, se os documentos que nos identificam como cidadão e nos dá acesso à vida social, a Bíblia identifica Jesus Cristo como Rei e nos dá acesso ao santuário dos santos. Não ofereceis sacrifício de todos. Deus não aceita sacrifício de todos. Está escrito, acabamos de ler aqui agora. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de todos. Falando em ouvir, hoje é sábado, mas amanhã, domingo, eu tenho convicção, como vocês também devem ter, que o mundo inteiro, as igrejas mundialmente, enchem as igrejas para ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Milhões vão para as igrejas. Dia na igreja é domingo, não é isso? Se a gente tivesse um poder de examinar as igrejas no domingo, e outros dias da semana, como hoje é sábado, a gente diria para nós mesmos: olha os fiéis, eles estão na casa de Deus, estão lá para ouvir, será que eles são ouvidos mesmo? Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Tudo que eu falar aqui na luz da Bíblia, hein? Oh, yes. Ezequiel capítulo 33 e o verso 30. Ouça o que a Bíblia diz sobre ouvir. Todo mundo ia ouvir, né? Tá ok? Ezequiel capítulo 33 e o versículo 30. Nós encontramos aqui as seguintes palavras: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um com seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi, qual seja a palavra que procede da boca do Senhor. Eles vêm até a ti, como meu povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Com a boca me glorificam, mas os seus corações só almejam lucros. Em outra versão, só seguem a avareza, só dinheiro, só prosperidade. Com a boca é glória a Deus, aleluia, fala em línguas estranhas, mas Deus conhece o coração daquele que é fiel e daquele que é infiel. Está aí na Bíblia. Eles ouvem as palavras, mas não põem em prática. Com a boca glorificam o Senhor, mas os seus corações só ambicionam lucros. Em outra versão, só seguem a avareza. E está se cumprindo hoje, no século 21, esta hipocrisia de alguém dizer que ama a Deus, que louva a Deus. Senta-se, ouve, como diz aqui a palavra, ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, não praticam. E falando sobre isso, é muito sério. Jesus falou uma vez assim: aquele que ouve as minhas palavras, como nós estamos ouvindo aqui nessa noite, e não as põe por prática, assemelhá-lo-ei a um homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia, e vindo a tempestade contra aquela casa, os rios se arrojaram contra ela, e foi grande o seu desabamento. Palavra do Rei Jesus Cristo. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as põe por prática, assemelhá-lo-ei a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E vindo a tempestade contra aquela casa, os rios se arrojaram contra ela. Houve tsunami, houve terremoto, mas ela não foi abalada, porque foi edificada na rocha que é Jesus Cristo. O que tem de crente desviado hoje no Brasil e no mundo, e estão na igreja, crente desviado dentro da igreja. Tem adultério, promiscuidade e vem na igreja, como se Deus não estivesse vendo nada. Isto é oferecer sacrifício de todos, porque Deus conhece os nossos corações. Uma vez Jesus falou explicitamente:
Este povo evangélico, católico, religioso, este povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. É o que está ocorrendo no nosso século 21. As pessoas estão em busca do homem de Deus, mas o cristão verdadeiro está em busca do Deus dos homens. Aleluia. Diz o profeta: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque um dia nós vamos morrer, a morte vai nos surpreender. Semana passada no Rio de Janeiro, o pastor, marido da Flor de Lis, assassinado com 30 tiros. Você soube disso aqui, não soube? Um homem jovem, esteve aqui em Bruxelas há uns 2 meses, com a sua mulher Flor de Lis. E segundo os jornais, os próprios filhos mataram o pai. Está aí. Ai daquele que diz que é cristão, que é pastor, que é missionário, e não vive o que prega. Porque pregar é fácil, agora viver o que pregamos, aí já é outra dimensão. Deus não usa cafajestes em cima do púlpito. O cara pode até pregar, falar línguas estranhas, fazer acontecer milagres. Pode. Em Mateus capítulo 7, o verso 25, se me falha a memória, vamos ler junto, Mateus, acho que é 27, não, acho que eu inventei. Olha, vamos ler Mateus capítulo 7, melhor dizendo, e o verso 23. Preste atenção no que Jesus disse àqueles que pregaram, expulsaram demônios, fizeram maravilhas na igreja, como se estivessem agradando a Deus, Você acha? Vamos ler Mateus capítulo 7, palavra do Senhor, hein? Esqueça do Souza. Não lembra desse pregador, mas não esqueça dessas palavras que você está ouvindo nesta noite. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de todos. Preste atenção no que diz Jesus. Jesus, hein? Ele é o dono da igreja. Ele conhece tudo que ocorre nos bastidores da igreja. Porque ele diz: eu sou aquele que sonda os rins e os corações, para dar a cada um segundo as suas obras. É verdade? Vamos ler o que diz a Bíblia? Olha o que ele vai dar para aqueles que são falsos. Não vai ter galardão para eles não, viu, querido? E pregaram, hein? Mateus 7, o verso 23, nós leremos as seguintes palavras. Diz aqui o Senhor. Vamos ler Mateus 7, 22, para ficar mais sintetizado. Muitos me dirão naquele dia, não são poucos não, é muitos. Muitos vão dizer, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, essa mensagem é para mim também, o Souza que está pregando aqui. Ai de mim se eu ser leviano com esse Jesus, hipócrita, ai de mim. Era melhor que eu nem fosse cristão, ficasse lá no mundo das drogas, porque há 43 anos atrás eu era um cara muito louco. Meu negócio era droga, sexo e rock and roll. Tomava picada na veia, era um hippie cabeludão, muito doidão. Não era bandido nem marginal, mas eu queria curtir os embalos dos anos 70, como os Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Eram os meus ídolos da época. Bíblia não me interessava, nem passava pela minha cabeça que um dia eu seria um cristão, porque eu era cego de espírito. Não sabia nem que era versículo da Bíblia, não sabia nem examinar o que está escrito. Mas Jesus Cristo é tão misericordioso. Ele falou assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor me resgatou, queridos. Me comprou como comprou cada um de nós, com o seu precioso sangue. Será que não vale a pena você também dedicar-se totalmente a Ele? Sabe o que ele falou sobre isso? Dedicar somente a Ele? Submeter-se a Ele?
Isto é, se você quiser conhecê-lo. Agora, quem não quiser conhecer, vem buscar Deus de qualquer maneira, então. Vem lá para arrumar namorada. Tem um culto lá em São Paulo, que é o culto que mais enche a plateia. Não tem nem carro para estacionar. Aliás, desculpa, não tem nem estacionamento para conter os carros, que a multidão enche o templo num dia de sábado, como hoje. Sabe o que é o templo? O tema do templo ou do culto? A terapia do amor. Venha, meu irmão, descolar tua alma gêmea. E a multidão enche a igreja para arrumar namorada dentro da igreja, ainda levando rosinha branca ou vermelha para a futura namorada. Isto é diabólico. Jesus disse: se alguém amar mais a mulher, ou a mãe, ou o pai, ou o irmão, mais do que a mim, não é digno de mim, não é digno de ter comunhão e conexão com Ele. Vai morrer como um crente carnal. Apartai-vos de mim, disse o Senhor, porque eu nunca vos conheci. E pregaram, expulsaram demônios, fizeram milagres, mas eram tudo hipócritas, interesseiros. Hoje, se o pastor Júnior e a sua esposa convidar um pregador famoso, um cantor famoso, para vir aqui, o cachê tem que ser de 30 mil, com um hotel 5 estrelas, ou não? Será que isso é adorar Jesus? Cristo é o Rei do Universo? Ele não devia vir nesse planeta com toda a pompa, com toda a ostentação, como rei. Mas sabe o que ele disse? As raposas têm os seus covis, as aves do céu, os seus ninhos, mas eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. E os oportunistas ficam ricos, famosos, às custas de Jesus, e ele quer entrar no reino. Apartai-vos de mim. Leia a Bíblia, está escrito. Mas que Deus é esse? Ele é tão rigoroso assim? É, porque Deus não suporta o pecado. Diz a Bíblia: santificai-vos, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém. E você vai me dizer: e o que eu faço para ter santificação? É muito difícil, Souza, eu não consigo. Eu também não consigo. Eu não sou melhor do que você. Mas sabe quem santifica o homem? Jesus dá a resposta no Evangelho de João, por isso na sua Bíblia, capítulo 17 e o verso 17. Ouça o que Jesus diz: santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Quando você ouve com fé, vem na casa de Deus com fé, buscando a palavra, Deus vai santificar a tua vida, vai aumentar a sua fé, vai te dar sabedoria. Mas se você vem para buscar dinheiro, riqueza, buscar namorada e deixar Deus em segundo plano, você está condenado. Eu também vou ser condenado, porque eu busquei a Deus como pano de fundo, mas eu quero outras coisas para mim. E Jesus diz assim uma vez: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você vai ter a sua namorada, uma mulher fiel dentro da igreja, a sua noiva, depois a sua esposa. Casar é plano de Deus. Olha, se eu buscar a mulher em primeiro lugar, eu não sou servo de Deus, eu estou buscando meus interesses. Se eu vim pregar para ganhar dinheiro, eu não estou servindo a Deus, eu estou lá buscando ir na igreja para receber um cachê. Isso é amar a Deus? Jesus não tinha 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos eram a mais alta patente do cristianismo. Nenhum homem aqui nesse século 21 ou nos séculos passados se compara com Pedro, Tiago, João, André, Natanael, Paulo. Os 12 apóstolos não deviam ter muito mais honra, muito mais glamour do que esse pregador de meia tigela, que prega para ganhar dinheiro. Não devia ter mais status. Até hoje o nome deles são aqui na Bíblia, querido. Tem a carta de Paulo aqui escrita. Paulo foi o que mais escreveu as cartas. Não devia ter muita glória, muita honra e muito dinheiro, Paulo? Leia comigo o que era a vida dos apóstolos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4. Olha bem como era a vida dos apóstolos, que trabalhavam na obra, pregavam. Eles não faziam da casa de Deus um comércio. Preste atenção, para aqueles que acham que cristianismo é para a gente ficar rico e ter status. Se você quiser ficar rico, fica. Mas eu quero ficar apenas na presença de Deus, porque vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 em outro lugar, diz o rei Davi. 1 Coríntios 4 e 9, se me falar a memória, olha como era a vida dos apóstolos.
1 Coríntios, deixa eu ver se eu estou com a minha mente boa, capítulo 4 e o verso 9.